Olá! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Heavycast e, como sempre, a gente escala um elenco dos sonhos para trazer temas ligados à gestão, estratégia, empreendedorismo, carreira, gestão de pessoas, que é aqui a nossa expertise na Heavy. E hoje vocês vão aproveitar um bate-papo aqui descontraído, leve, fluido, comigo e com a minha sócia, Mauricele Teles, que está aqui nos estúdios, para a gente conversar sobre um tema interessantíssimo e que é pauta obrigatória para todas as empresas aqui no Brasil. A gente vai falar sobre saúde mental e também sobre todos os impactos das mudanças da NR1 agora, a partir do finalzinho de maio. Kelly, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. O prazer é meu, Carol. Uma alegria estar aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante. Então vamos lá. Bem, Kelly é psicóloga, tem uma experiência super vasta nesse mercado de gestão de gente há vários anos. Pra gente não falar das décadas, né, Kelly? De Carol atuação. sempre gosta de me entregar. Adoro, gente. Adoro falar que a gente tem décadas na área de gestão de pessoas. É algo que a gente gosta muito de fazer. Mas Kelly, além dessa visão de gestão, tem essa visão de fato do ser humano, né? Até como formação, como psicóloga. E eu queria que você trouxesse um pouquinho desse cenário quando a gente fala de saúde mental. É um tema relativamente novo quando a gente fala de mercado de trabalho e é um tema que cresceu muito. E queria que você falasse um pouquinho desse cenário quando a gente fala de saúde mental no Brasil e no mundo. Quero saber o que mudou nos últimos anos para que esse tema ele ganhasse tanta relevância. Carol, depois da pandemia, a Organização Mundial do Trabalho, junto com a Organização Mundial da Saúde, eles começaram a entender que algo diferente em relação à saúde mental estava acontecendo. Em 2022, eles publicaram um manual com diretrizes sobre a saúde mental no trabalho, e essa publicação estimou que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, o que representa aí um custo de quase US$ 1 trilhão à economia mundial. E aí, quando a gente fala do Brasil, a gente também tem números que são bem alarmantes. Os afastamentos considerados como acidentes no trabalho em 2022, que entrou transtornos ansiosos, depressão, reações ao estresse grave, transtorno de adaptação, eles representaram aí algo em torno de 8,35% de todos os afastamentos, o que representa o segundo lugar no ranking dos afastamentos, né? Perde só para dorsalgia, que é dor nas costas por postura inadequada ou carregamento inadequado, né, de peso. Então, só por esses dados a gente já percebe que algo mudou e que não dava mais para deixar de lado essa pauta, até porque isso está impactando financeiramente na economia do país e nas empresas de um modo geral. Por quê? Porque quando as pessoas ficam doentes e elas se afastam, a empresa tem um custo com isso. E aí não é só um custo financeiro, tem todo um custo em relação à cultura, desgaste do time, uma percepção ruim do ambiente de trabalho que causam impactos aí bem consideráveis. Então, por isso que esse assunto veio, por isso que veio a mudança na legislação e a atualização da NR1, que passou a explicitar a necessidade de fazer a gestão desses riscos psicossociais. Como é que você vê? Você acha que a questão, né, a pauta de saúde mental, ela vem desses impactos financeiros, de fato, ou as pessoas realmente elas estão mais ligadas nesse tema por algum motivo? Existe um link ou uma visão maior das pessoas para olhar para esse tema como algo relevante? O que você acha? Então, os números, eles são bem impactantes. Obviamente, o governo começou a se posicionar em relação a isso por uma questão financeira, porque viu que estava numa crescente muito grande e que as organizações não estavam se posicionando em relação a isso. Mas, em paralelo a isso, a gente tem percebido também uma mudança na forma como as pessoas estão percebendo o mundo, a forma como as pessoas são criadas. Então, a gente veio de uma geração anterior, né, que passou por ditadura, repressão, e aí começaram a buscar liberdade, buscar uma educação, uma formação mais tranquila, a falar menos não. E as pessoas hoje, elas chegam no mercado de trabalho com dificuldade de ouvir não. Você fala um não e a pessoa não sabe como lidar com isso. E aí, isso requer também uma mudança
por parte dos gestores, na forma como eles conduzem as pessoas, como eles lidam com essa nova geração. Mas o que a gente tem também acompanhado, Carol, é que as pessoas estão falando muito da geração Z, dizendo que é uma geração mais fragilizada, mas a gente também está vendo pessoas de gerações anteriores que antes não se permitiam falar sobre saúde mental, não se permitia sentir, e que também estão sofrendo com questões relacionadas à ansiedade, à depressão, estão sendo afastadas. Então, não é exclusivo da geração. Existe algo no mundo que está adoecendo as pessoas? Existe algo no mundo que é diferente, mas também uma quebra de tabu, porque antes a gente não podia falar sobre saúde mental. Psicólogo era super mal visto. Eu lembro quando eu fui fazer faculdade de psicologia, e gente, não foi assim há tantos anos atrás. Ah, Kelly, foi sim. Já foi no século XXI. Então, menos mal, né? Mas ainda assim, então, eu formei tem 20 anos. Era super mal visto. Quando eu entrei na faculdade, então, as pessoas falavam, mas você vai fazer isso para cuidar de doido? E ao longo do tempo a gente foi amadurecendo e percebendo que não, o psicólogo não está aqui para cuidar de doido. A gente está aqui para ajudar a população a entender melhor o cenário, a lidar melhor com as situações e desenvolver estratégias para lidar, por exemplo, com um ambiente de trabalho que não é tão legal. Muitas vezes tem questões pessoais que impactam e a gente leva isso para o trabalho. Durante muito tempo as pessoas falavam, seus problemas pessoais da catraca para fora. Da catraca para dentro, você é uma outra pessoa, você é um profissional. E isso não existe. Somos seres únicos e eu estou aqui como profissional, mas as minhas questões pessoais, elas caminham comigo. Eu não tenho como deixar isso do lado de fora. Reconhecer que você é um ser único, que as questões da vida impactam no trabalho, do trabalho impactam na vida, permite que você veja as coisas de uma forma diferente, às vezes muito mais leve, e se permita cuidar, o que antes a gente não permitia. Isso era impensável, né? A nossa geração Total. foi a última geração aqui de millennials, né? Geração Y, foi a última geração a ser educada para o mercado de trabalho exatamente com essa visão. Não leve para o trabalho questões pessoais, né? Você tá com vontade de chorar? Chora quando chegar em casa, né? Então, não abra questões pessoais, o seu empregador, a sua equipe que você trabalha, os seus colegas, não tem nada a ver com isso. E hoje a gente vê uma geração totalmente diferente, que ela entende que nós somos integrais. É claro, como você disse, a gente tem que também educar a geração para o mercado de trabalho, porque a gente tem adaptações que são necessárias, por questão de exposição, por questão de produtividade, por questão de adequação, mas de fato mudou. Né, a relação das pessoas com o trabalho e a própria relação das pessoas com elas mesmas, entendendo que elas são integrais. Então, são muitas mudanças acontecendo. Nós estamos no meio dessa avalanche de questões que precisam ser cuidadas, tanto como indivíduos, quanto como responsáveis para que as coisas funcionem dentro de uma organização. Então, isso exige adaptação de todos os lados. Sim. O que eu quero saber é se você percebe na atuação que você tem, e aí, um parênteses, a Kelly, ela fica à frente de toda a operação da Heavy. Então, quando a gente atende empresas multinacionais, empresas de grande porte, médio porte, de pequeno porte, de segmentos muito diferentes, é ela que supervisiona essa frente de entender como é que estão as entregas, resultados de pesquisa. Então, essa visão que você tem aí de décadas atuando na área de gestão de pessoas, dentro também da Heavy, existe uma mudança real das empresas em relação a esse tema? Ou é superficial? Como é que você vê isso hoje? Carol, as empresas elas estão sofrendo. É um período de adaptação. Que bom que passamos por todo esse processo de mudança, as pessoas estão percebendo a necessidade de cuidar da saúde mental, se reconhecendo como um ser único, só que a gestão não acompanhou, as empresas não estão preparadas ainda para lidar com isso.
não sabem como lidar quando recebem um afastamento por CDF, que são os CIDs relacionados a questões emocionais, não sabem como trabalhar a liderança para que ela consiga acolher essas pessoas. Então, a gente ainda tem muito que caminhar no desenvolvimento das empresas, das organizações, para que elas consigam lidar de uma forma mais assertiva com essas questões mentais relacionadas ao trabalho. E existe confusão entre saúde mental e felicidade no trabalho? As pessoas às vezes misturam esses temas. As pessoas misturam. Tem relação? Tem. Por quê? Porque se eu estou em sofrimento no ambiente de trabalho, não tem como falar que eu estou feliz no trabalho. Então, são conceitos complementares, mas uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. Tem até um conceito que foi desenvolvido aí recentemente por uma profissional. Eu vou resgatar o nome dela aqui e a gente coloca depois. Sim. Mas ela fala muito sobre o índice de felicidade interna bruta. Tem Sim. uma série de questões que são vinculadas, que precisam ser compreendidas. E dentre essas questões tem... eu me sinto escutado, me sinto valorizado, quais são os aspectos na organização que produzem bem-estar, mal-estar. E, obviamente, se eu não estou feliz no ambiente de trabalho, isso pode trazer também questões relacionadas à doença mental. Só que não necessariamente. O que a gente tem... a gente não, né? Mas o Ministério do Trabalho colocou aí como riscos psicossociais e que precisam ser mapeados. Questões como, por exemplo, carga de trabalho. Às vezes o meu gestor é um querido, trata todo mundo super bem, mas o volume de trabalho que eu tenho é exagerado e não me permite ter, por exemplo, o tempo de descanso necessário. Eu levo o trabalho para casa, eu fico até de madrugada, eu preciso ficar... Final de semana. E uma pessoa que não descansa, ela não tem como ter um equilíbrio emocional, ela adoece. Eu amo o meu trabalho. Tudo bem, eu amo o meu trabalho. Né? Mas se a gente não tiver as pausas que são necessárias para essa recuperação, eu vou adoecer. Sim. Então, tem relação, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. E super interessante você estar trazendo esses pontos, porque eu acho que uma pergunta que permeia muito, a gente escuta empresários falando sobre isso. Quando você vê uma norma como essa que está em vigor, ela vai começar a ser fiscalizada agora, uma das grandes questões olha só, as pessoas já chegam aqui adoecidas, as pessoas já estão doentes, o mundo está adoecido, né? Você trouxe alguns números realmente alarmantes. O quanto de fato o trabalho pode adoecer? As pessoas estão adoecendo por conta do trabalho, ou existem outras questões também que permeiam isso? E como separar isso na hora da gente entender que foi um adoecimento do trabalho, a pessoa já chegou aqui com alguma questão? Como é que vem estando esse cenário? Eu tenho escutado muito isso. As pessoas falando, mas a pessoa já chegou aqui adoecida, ela tem um histórico psiquiátrico anterior que eu desconhecia. Como é que eu pego isso? Como é que eu evito contratar uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, que faz uso de algum remédio controlado? E aí o que eu falo se você for colocar hoje como critério de seleção o uso ou não de medicação controlada, esquece, você não vai conseguir contratar ninguém, você não fecha as vagas. Por quê? Fora que você não pode fazer isso, né? E é isso que eu ia falar também. Mesmo se fosse possível, né? Mas a lei proíbe que a gente faça esse tipo de investigação durante o processo seletivo e que a gente barre a entrada de pessoas com histórico psiquiátrico. Por quê? Questão de discriminação. O fato da pessoa ter tido uma questão no passado não quer dizer que ela vai ter outra agora. Mas o fato a sociedade, ela está vivendo um momento de adoecimento, de ansiedade generalizada, vários casos de depressão, e a empresa precisa saber como lidar com isso dentro do ambiente, com o desenvolvimento de programas de qualidade de vida, e tem várias outras formas que eu acredito que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, assim, eu não posso eliminar candidato porque tem esse histórico. Sabendo que a pessoa vai entrar e eu não sei de onde ela veio, eu preciso mapear os riscos dentro do ambiente de trabalho para evitar que alguma coisa que aconteça seja gatilho para o desencadeamento novamente de uma reação emocional. Como fazer isso? E aí existem algumas formas. Primeiro, a gente precisa entender como é que estão as questões relacionadas ao trabalho.
volume de trabalho, pressão. Que tipo de pressão você impõe? Se a pessoa já tem um histórico de ansiedade, se você colocar muita pressão, obviamente vai explodir. Vai explodir, vai recair. Não dá para não ter pressão nenhuma, mas também não pode ser uma pressão excessiva. Dimensionamento do time. As pessoas falam, não, eu preciso reduzir custo, corta aí a quantidade de pessoas, dá mais trabalho que elas vão dar conta. A gente tem técnicas para fazer o dimensionamento do time e saber quantas pessoas são necessárias para aquele volume de trabalho. A liderança, como é que a liderança faz a gestão desse time? É uma liderança que fica com microgestão, ligando de 5 em 5 minutos, perguntando, o que você está fazendo? Eu te liguei e você não me atendeu. Liga na hora do almoço, liga fora do horário de trabalho. São coisas que vão gerando ansiedade, o nível de controle. Exatamente. E aí é totalmente desnecessário, né? As pessoas, elas precisam ter um pouco de espaço para poder produzir, para poder pensar em outras coisas. A gente fala muito do momento do cafezinho, momento de descompressão, que é um momento extremamente importante, porque é um momento de pausa para que a pessoa consiga pensar a respeito do que está acontecendo e buscar solução. Se você está lá no meio do furacão, você não consegue nem enxergar outras possibilidades. Essas pausas, elas são fundamentais para a manutenção, inclusive, da saúde mental. Então, tem várias questões no ambiente de trabalho que precisam ser vistas para que não tragam impacto negativo na saúde mental do trabalhador. Agora, ainda assim, pode ser que a pessoa esteja com um grau de ansiedade mais elevado, tenha um histórico anterior de burnout que não foi tratado, chegou na sua empresa, ainda está muito fragilizado, e dependendo do que acontecer, pode ser gatilho para desencadear uma nova reação. Só que se você faz todo esse mapeamento e a gestão dos riscos dentro da sua empresa, é mais fácil de você identificar o que aconteceu, é mais fácil de você intervir nesses casos, que aí vão ser casos pontuais. Uma outra coisa que eu escuto muito, isso é mimimi, é frescura, essa geração é muito frágil e eu tenho que cuidar. Não é frescura, não é mimimi, e as empresas, elas precisam adotar uma postura diferente, porque comportamentos adotados anteriormente não são permitidos mais hoje. Você estava até comentando que viu o filme O Diabo Veste Prada 2. Eu ainda não vi, eu quero ver. Não vou dar spoiler, mas é bem interessante, porque você está falando sobre não admitir mais, né, alguns comportamentos, inclusive vindos da liderança, né? A gente fala muito de liderança tóxica, ambiente tóxico. Essa questão, inclusive, de normalizar um esgotamento dentro das empresas. E no filme, a gente vê, sem falar de spoiler, mas a gente viu a Miranda Priestly no passado, há 20 anos atrás, que era exatamente a época que começando carreira, a postura dela como liderança e como as pessoas recebiam aquilo. Era um medo generalizado. No filme 2, você já começa a ver o contexto dela vivendo agora, 2026, e como é que as pessoas interpretam, aceitam ou não, inclusive institucionalmente, aquele mesmo tipo de postura. Então, muda. E mudou. Não tem como a gente simplesmente falar, não, mas as pessoas vão ter que se adaptar a mim. Isso acabou no mundo corporativo, no mundo de forma geral, há bastante tempo. Então, eu acho que essa é a primeira chave que as empresas precisam virar quando a gente está falando desse tipo de temática. O mundo está adoecido, a culpa não é minha. Sim, mas internamente você vai ter que garantir os parâmetros, as questões, para realmente possibilitar um ambiente que seja um ambiente saudável para que as pessoas se desenvolvam. E até, como você falou, para identificar casos de um adoecimento e agir rápido, né? Conseguir apoiar rapidamente ou tomar as providências rapidamente. O que não dá é para ficar sentado e falar, não, quando acontecer, a gente demite. Quando acontecer, a gente vê o que a gente vai fazer, né? Até porque as empresas hoje, elas têm, inclusive, um risco, e quando mexe no bolso, a gente percebe que as empresas, né, começam realmente a caminhar, porque já está mexendo no bolso, talvez as empresas não estejam fazendo cálculo, mas, de fato, elas vão começar a ser fiscalizadas e vão começar a ser multadas. E não adianta só eu falar, a população está adoecida e eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa ela chegou adoecida. O que você pode fazer daqui para frente? Como é que você pode trabalhar essa pessoa para que ela fique bem no ambiente de trabalho?
E a gente precisa separar também o que é de fora e o que é interno. Mas muitas vezes o gestor fala, a pessoa está cheia de problema em casa, eu não tenho nada a ver com isso, aqui dentro é o crachá que vale. Gente, a gente já falou sobre isso, não é assim que funciona. As empresas, elas precisam se adaptar, se desenvolver, e da mesma forma que aconteceu com a Miranda, está acontecendo com uma série de outros gestores. Comportamentos antigos, de pressão, ela não altera o tom de voz. E aí as pessoas acham que o gestor, ele é tóxico quando ele grita, quando ele xinga. Você vê, Miranda não altera o tom de voz, não xinga, mas o conteúdo e o tom, né? Aquele tom sarcástico. Eu lembro no filme que como chama? O assistente dela? O assistente dela. Esqueci eu não o vou nome. lembrar do nome. Mas ele fala para Andy, quando sua vida pessoal desmoronar, você vai ser promovida. Gente, antes isso era normal, as pessoas achavam que para elas serem bem-sucedidas, elas tinham que ter uma vida pessoal desastrosa. E hoje em dia a gente não permite mais isso. A gente quer ter esse equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, as pausas, o descanso. Isso é necessário. Antigamente as pessoas falavam, não ficou fora do horário, não trabalhou no final de semana, não ficou até de madrugada, essa pessoa não está comprometida. Uhum. Olha que pensamento horrível, né, que existia antigamente. E hoje em dia, os gestores, eles precisam estimular que as pessoas descansem no final de semana. A gente está sempre falando para o time, olha, sextou, vai para casa, relaxa, segunda-feira a gente volta a conversar sobre isso. Kelly, a gente sabe que na prática existem alguns marcadores, como um exame de sangue, né? A gente tem marcadores, indicadores que apontam que o ambiente não está legal, que é um ambiente tóxico e que a gente consegue fazer uma correlação muito direta entre os afastamentos, os adoecimentos, com essas questões. Traz um pouquinho. De forma bem objetiva. Resultado da pesquisa de clima. Indicador que precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. As ações precisam ser adotadas. Uma vez por ano? Antigamente, a prática era uma vez por ano. Agora, a gente pode fazer avaliação uma vez por ano e investigações pontuais ao longo do ano. Por pulsos. Então eu quero investigar um pouco melhor como é que está a questão da liderança. Por quê? Eu fiz a aplicação da pesquisa. Apesar da pesquisa ser anual, ela mostra um retrato, porque as pessoas não vão lembrar do ano inteiro, elas vão fazer a avaliação daquele mais recente período, daqueles últimos 2-3 meses. Então, apesar da pesquisa ser anual, ela não reflete o resultado mesmo do ano, reflete aquele resultado dos últimos meses. Dependendo do que acontecer, muda o resultado da pesquisa. Por exemplo, houve uma série de desligamentos. Obviamente, você vai ter resultado alterado na pesquisa de clima. Então, são pontos que a gente precisa avaliar. Depois, pego o resultado, eu preciso desenvolver um plano de ação e implementar. E depois eu preciso saber se essas ações implementadas tiveram resultado esperado ou não. Para isso, eu faço a pesquisa de pulso para verificar se aquela ação adotada teve resultado ou não. Eu posso aplicar a cada 6 meses? Pode, aí a gente precisa entender qual é o contexto da empresa, qual é o tamanho da empresa. Tem uma série de fatores que podem impactar nessa frequência. Outro indicador que não necessariamente é tão objetivo e tangível como a pesquisa de clima, mas estou tendo muita conversa de corredor, muita fofoca, o gestor está gastando muita energia resolvendo conflitos entre as pessoas. Isso não é um sinal, isso é já a fogueira inteira que está pegando fogo, tem várias coisas acontecendo e a intervenção precisa acontecer o mais rápido possível. Sinal de fofoca, conflitos entre times, entre as pessoas, sinal de que o ambiente não está legal e precisa ser ajustado. É necessário fazer acompanhamento dos atestados.
Ah, mas eu não tenho atestado CDF. Tudo bem. Antes da pessoa entrar com atestado CDF, que são os relacionados à saúde mental, ela entra com atestado de dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, um mal-estar. A pessoa... é um atestado de gastrite. Gente, o estômago é o centro das emoções. Se a pessoa está passando por um processo de estresse, o estômago vai reclamar. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais que não são tão diretamente relacionados, mas que é um sinal claro de que algo mais grave pode acontecer. Então, a gente precisa fazer esses acompanhamentos. E tem os pedidos também voluntários de desligamento, né? A empresa, isso acontece muito. Altíssima rotatividade. Lá na Heavy chegam, às vezes, empresários falando, não sei o que está acontecendo, eu acho que a remuneração que eu pratico está fora do mercado, estou perdendo gente, e você vai olhar e não é isso, né? Está muito relacionado ao ambiente em que as pessoas não querem mais estar. Exatamente. Geralmente eles falam, eu preciso rever a minha tabela salarial porque eu não estou conseguindo reter as pessoas. Salário é importante? É super importante, porque é com o salário que a gente paga as contas. Sim. Mas não é só o salário. Já recebemos várias pessoas que tinham salários super altos, mas elas estavam insatisfeitas com o ambiente de trabalho. Por quê? Porque era um ambiente hostil, elas estavam adoecendo, elas não conseguiam descansar. E elas abriram mão da remuneração para um ambiente de trabalho que fosse mais saudável. Abriram mão para ter uma qualidade de vida melhor. Geralmente, o colaborador, quando ele chega para falar da remuneração, é porque na cabeça dele é o seguinte: o esforço que eu estou tendo é muito maior e essa remuneração não compensa. Não paga o nível de energia o nível de estresse que eu estou tendo. Então, ele chega e fala, esse salário para mim não serve. E aí... Você aumenta... 2 semanas depois, 1 mês depois, a reclamação volta. Está pedindo para sair de novo. É isso. E eu ia comentar sobre esses 2 pontos. Quando a gente está falando de alta rotatividade, a gente percebe muitas empresas simplesmente ignorando esse número, entendendo que é um número, não, é normal, faz parte do índice mesmo de rotatividade da empresa, principalmente de área de operação. Então, às vezes realmente entende que isso é normal e pode ser que seja, porque a gente sabe que as empresas têm sim um índice normal de turnover, em algumas áreas um pouco maior, mas isso tem que ser investigado, porque pode não estar sendo simplesmente por uma questão natural do nicho, do mercado, do momento, né, da sazonalidade daquele mercado, pode ser por questões realmente relacionadas ao ambiente, né, a questões de saúde realmente emocional. E a gente tem a perda de talentos. Pessoas, às vezes, que são ali diamantes dentro da empresa e que, como você falou, optam por sair porque entendem que a pressão, né, e não só a questão, às vezes, de carga de trabalho, que é super relevante, mas a questão realmente das relações aí, ali internamente, dos desgastes, dos conflitos, simplesmente fazem elas pesar e entender que não vale a pena. Então, o custo que a empresa realmente precisa calcular, e aí falando bem como empresário, porque a gente está falando aqui como especialista em gestão de gente, mas a gente está falando como empresa também, a gente tem empresa e a gente tem que olhar para isso. Mas o custo, ele é o custo do desligamento, o custo do afastamento, que muitas vezes vem antes, e o custo de eu perder diamantes, né? Talentos que são realmente pessoas que eu não poderia perder para o futuro do negócio e que eu perco porque eu não estou olhando para essas questões. Com certeza. E a pessoa, quando ela realmente é muito boa, ela não se submete a esse tipo de ambiente. E aí o gestor está sempre reclamando de que a minha equipe não produz, as pessoas não são qualificadas, a equipe está ruim. Mas e o ambiente? Ele está favorecendo a entrada e a permanência de pessoas boas? Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre liderança? Vamos. Porque eu acho que a liderança tem tudo a ver com esse contexto. A gente falou do aspecto social, a gente falou da questão do ambiente dentro da empresa, institucionalmente, mas vamos afunilar e entrar ali no nível da liderança. A gente tem várias pesquisas que apontam que um dos grandes motivos do pedido de desligamento das pessoas está relacionada à liderança imediata, não está relacionada a salário, não está relacionada às vezes a uma outra oportunidade. Se a empresa tem ali uma estrada, né, uma oportunidade de carreira e tem um bom ambiente, as pessoas costumam ficar atrelada a pacotes de remuneração interessantes, mas a gente sabe que muita gente pede para sair porque não aguenta mais a liderança. O que a liderança tem a ver com a questão de saúde mental? Liderança tem tudo a ver com questão de saúde mental.
Isso que você estava falando é a mais pura verdade. Se eu tenho um gestor imediato que é parceiro, que conhece o time, que tem um processo de comunicação aberto, fluido, o mundo lá fora pode estar desabando, mas a pessoa fica. Fica por quê? Porque a relação é positiva, porque confia na liderança e sabe que o líder está ali para fazer o melhor para a empresa, para a equipe. Então, as pessoas, elas aguentam a pressão, obviamente, dentro dos limites aceitáveis, né? Agora, quando eu tenho uma liderança imediata que não escuta os colaboradores, desrespeita, impõe questões difíceis de serem toleradas, e aqui eu falo também de questões éticas, de imposição de... Vocês entenderam, né? A pessoa não fica, ela não se submete. Às vezes, ela até permanece durante um tempo. Por quê? Porque não tem outra coisa, precisa do salário. Só que isso vai gerando um desgaste emocional muito grande e que pode levar, sim, a um afastamento, a um adoecimento. O gestor, ele precisa acompanhar esse time, acompanhar as pessoas e entender o que ele pode fazer para tornar esse time cada vez melhor. Às vezes a pessoa, sei lá, está passando por um divórcio, uma situação fora muito complicada que obviamente vai impactar no ambiente de trabalho. Se eu não sei o que está acontecendo, eu vou vir com uma pressão, vou vir com uma cobrança que não vai favorecer, só vai prejudicar ainda mais. E aí a gente volta a falar sobre essa questão de que eu sou um ser único e eu não deixo do lado de fora da catraca quem eu sou pessoalmente. Então, essa relação de parceria, de confiança, ela é fundamental para que a pessoa fique bem no ambiente de trabalho. E cada vez mais, né? Essa geração, por exemplo, é uma geração que ela busca muito, a geração Z, ela busca muito inspirações. Pessoas que realmente são inspiradoras para a carreira em termos de desenvolvimento. Então, a liderança tem um papel crucial nessa questão da retenção e no fazer com que o ambiente seja o mais favorável possível para que as pessoas se desenvolvam e gerem resultado. E uma das coisas que eu acho que impactam muito, Kelly, a gente vê muito isso no dia a dia, é a empresa não ter uma cultura mapeada, entender o que é relevante para o negócio, o que não é admissível. Quando a gente fala, às vezes, de cultura, as pessoas entendem que é só uma parede escrito quais são os valores. Mas tem que ter muito claramente quais são aqueles comportamentos inaceitáveis. E quando a gente fala de comportamento inaceitável, a gente está falando também de uma liderança que seja exemplo em relação a isso, porque ela é a ponte entre o institucional e a operação, e que, de fato, quando aquele comportamento acontecer na organização, aquilo ali não seja admitido, né? Então a organização ela tome as decisões e tome as providências cabíveis para responder àquele tipo de situação e que muitas vezes acontecem com a própria liderança. A própria liderança quebra aquele acordo e o board da empresa não toma nenhuma decisão. Ela simplesmente aceita e aí como é que você fala, não, isso aqui para mim é importante, mas para esse líder ele fez isso, mas para esse líder a gente vai passar a mão na cabeça e vai deixar. Isso destrói qualquer tipo de cultura que venha a ser construída. As pessoas não acreditam mais, né? Aquele walking the talk que a gente fala. Então, é você realmente fazer o que você fala. Então, você está dizendo que isso é importante. O próprio líder dá uma pisada na bola gigantesca em relação a alguma coisa que está combinada. E nada acontece? Que recado que você passa? Carol, importantíssimo você trazer isso, porque eu percebo que essa é uma das principais dificuldades que os gestores têm. Eles querem ter um ambiente de trabalho saudável, eles querem proporcionar um espaço em que as pessoas fiquem bem. Eu não conheço nenhum gestor que fala, não, eu vou tratar mal, eu vou ser tóxico mesmo, porque é isso que a pessoa precisa. Eles fazem sem perceber, então na cabeça deles, eles estão agindo corretamente. E o dono da empresa, ele precisa ter muito claro o que ele quer estimular nas pessoas, que tipo de comportamentos e quais são os comportamentos que ele não vai tolerar. Porque grande parte dos problemas que a gente vê dentro das empresas é porque elas não sabem o que elas querem e o que elas não querem, o que elas não permitem. Só que, essa pessoa entrega bem, mas ela está acabando com as pessoas, está acabando com o time.
Que entrega é essa? Vale a pena ou não vale a pena? Como é que a empresa se posiciona? E uma coisa que eu percebo é dificuldade mesmo de posicionamento. Ah, não, mas como é que eu vou falar isso para a pessoa? E se ela ficar chateada? E se ela sair? Gente, se ela sair, sua empresa vai sobreviver e você vai dar espaço para que pessoas boas cheguem, porque quem é bom não vai conviver nesse ambiente Sim. hostil, não vai aceitar ser maltratado. Então, a empresa ela precisa saber o que ela quer, o que ela não quer e se posicionar de uma forma muito assertiva e não permitir que esses comportamentos aconteçam. E aí não tem flexibilização. Regras são regras. O que eu quero precisa estar muito claro e o que eu não permito precisa estar mais claro ainda. As melhores organizações que a gente identifica são as organizações que possuem clareza e que realmente não abrem mão, elas não toleram. Aconteceu uma vez, eu vou chamar a pessoa, vou dar um feedback muito assertivo e vou falar que isso não é permitido. E se acontecer novamente, gente, não tem que passar a mão na cabeça, não. Precisa tomar uma decisão e colocar essa pessoa para fora. E dependendo do que seja, é desligamento imediato. Desligamento imediato. Dependendo da gravidade, desligamento imediato. E não tem cargo que segure. E resultado que segure. Por quê? Porque isso corrói tudo que você vai construir para frente na empresa, né? Corrói confiança. E, gente, confiança é a coisa mais preciosa que você pode ter dentro de uma instituição. Se você não tem confiança, você não tem uma equipe de alta performance, você não tem resultados de qualidade, você tem um ambiente ruim de trabalho. Confiança é a base de qualquer relação. Excelente. Vamos falar de NR1? Vamos. Bem, tá chegando o prazo, né, da fiscalização, de início das fiscalizações, tá aí, porta do gol. E eu quero saber o que de fato mudou. Todo mundo começou a falar sobre isso como se fosse algo muito novo e a gente vem pegando. Encontrei até uma colega nossa da área de gestão de gente, ela falou assim, não, tem gente que fala assim, gente, agora tem essa NR1 e assim, estão me pedindo um negócio de PGR e assim... Não sei para que implementaram isso. Isso, assim, não tem nada de novo nisso, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse cenário. Muita gente achando que serve só para empresa grande. Conta um pouquinho do que foi que mudou, o que está acontecendo de fato e por que a gente está falando tanto sobre isso. Vamos lá. Uma informação importante é que a NR1 ela foi criada em 78. Então, olha só. Não é uma coisa nova. Obviamente, ao longo do tempo, ela foi passando por mudanças. A NR1 é como se fosse a norma mãe de todas as outras normas regulamentadoras. E ela fala sobre a necessidade de fazer a identificação e a gestão dos riscos ocupacionais. Só que o que era considerado risco ocupacional? E riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, riscos de queda... As questões relacionadas à saúde mental, elas estavam embutidas na NR17, que é a NR que fala sobre as questões ergonômicas. Então, não é algo novo. Só que como estava lá de uma forma muito tímida, as pessoas nem se davam conta e, portanto, não cuidavam. Com essa atualização que teve em 2024, até por conta daqueles números alarmantes que eu trouxe para vocês, eles explicitaram e fizeram a atualização da NR1 e colocaram lá um item adicional falando sobre a obrigatoriedade de fazer a gestão dos riscos psicossociais. O que muda na prática? As empresas precisam também identificar quais são as questões relacionadas ao trabalho que têm potencial de gerar algum tipo de risco, de prejuízo à saúde emocional desses trabalhadores. E aí já falamos sobre algumas questões, como volume de trabalho, precisa fazer dimensionamento de equipe, estilo de liderança, questões relacionadas a assédio moral, assédio sexual, conflitos, e aí eu não estou falando só de conflitos relacionados à liderança, mas conflitos entre as pessoas. As empresas também precisam intervir em relação a isso, que são coisas que antes elas não davam tanta importância, elas achavam que era normal, que as pessoas precisavam se doar além do normal, além da sua capacidade,
em prol da empresa. E isso agora já não é mais permitido. Então, a verdade é que, assim, a exigência de mapeamento de risco na empresa já existia. Muitas empresas, talvez, nunca foram fiscalizadas em relação a isso, mas isso já existe como regra, como norma. Sim. Você precisa ter esse mapeamento no plano, né, de gerenciamento de riscos. E o que aconteceu agora foi um acréscimo de uma exigência a mais relacionada a mapeamento e gerenciamento de riscos psicossociais. Não é que houve um acréscimo sobre essa necessidade, porque essa necessidade já existia. Eles estão explicitando agora, detalhando o que são esses riscos psicossociais, como é que eu faço esse mapeamento, que tipo de ação eu posso adotar para fazer a gestão. E o Ministério do Trabalho, ele lançou 2 manuais recentemente falando sobre como fazer essa gestão. Então, é um documento que ele detalha, praticamente dá o passo a passo do que você precisa fazer para implementar isso dentro da sua empresa. E o que as empresas precisam fazer? Elas precisam fazer primeiro a identificação desses riscos, não só dos riscos psicossociais, mas de todos os riscos. Então, vai geralmente uma equipe da medicina ocupacional, da engenharia do trabalho, eles fazem todas as medições de iluminação, altura de mesa, se tem algum componente químico que pode trazer doença. E agora, a gente também precisa fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. Tem gente que fala, é uma pesquisa de clima. Não é a pesquisa de clima, porque a pesquisa de clima ela é mais ampla, avalia uma série de outros fatores. A questão dos riscos psicossociais, eles delimitam, inclusive nesse manual, quais são os itens a serem avaliados. Ele não define qual é a forma, e a forma pode ser por questionário, por grupo focal, por observação. E ele não diz, se você vai usar o questionário, que questionário específico você vai usar. Ele só diz que precisa ser um questionário com validação científica. E aí existem algumas ferramentas. O que as empresas estão fazendo? Estão mapeando e engavetando. Não adianta. E quando a gente fala dos outros riscos, a gente percebe esse mesmo movimento. Então, eu tenho aqui um risco químico. O que eu faço com isso? Não, eu vou dar aqui um EPI e pronto. E fica lá. E quando a gente pergunta para as pessoas, cadê o PGR? Como é que você faz a mitigação desse risco? Não sei nem o que é isso. Nem uso o equipamento. Dependendo do tamanho da empresa, aí já tem uma equipe interna de técnico do trabalho, de medicina ocupacional, e esse técnico fica em cima. Mas agora, a saúde ocupacional, eles ainda estão aprendendo também o que é isso. Você vai conversar com o engenheiro do trabalho, ele não se sente preparado para falar sobre questões emocionais. E realmente, não tem. O que as empresas começaram a fazer, essas empresas de saúde ocupacional? Colocar psicólogo no quadro. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Porque o psicólogo, ele vai receber lá aquele atestado, vai fazer uma entrevista, mas ele não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Por quê? A pessoa vai chegar lá e vai falar, então, eu estou com burnout porque o meu ambiente de trabalho é um ambiente hostil. Aí o psicólogo vai relatar, olha, a paciente está com burnout porque o ambiente de trabalho é hostil. Mas foi feita uma investigação, foi feita uma verificação? Não foi. Então, são cuidados que a gente precisa tomar. E a empresa precisa se resguardar do outro lado também para conseguir provar que não é. Se realmente não é, vai estar provado. É isso. E como é que ele prova? Através das ações. Então, eu identifiquei quais são os riscos, eu preciso adotar medidas para mitigar esses riscos e garantir que as pessoas tenham condições adequadas de trabalho e que elas não vão ter questões emocionais relacionadas à empresa. Eu consigo garantir? Não necessariamente, porque tem algumas atividades que naturalmente já tem questões emocionais envolvidas. Por exemplo, tem uma série de estudos que mostram que o índice de afastamento dos professores é recordista. Por que será, né? Por que será? Mas, principalmente quando a gente fala de professores da educação básica. Você tem como eliminar o risco psicossocial envolvido? Não tem. Mas você pode desenvolver ações para minimizar esse efeito. Então, as empresas elas vão precisar mostrar o que elas estão fazendo para diminuir ou o risco ou o impacto quando acontece.
E de fato não é só medir. Eu vou ter que, como você falou, monitorar, gerenciar, acompanhar ao longo do tempo. Exatamente. Eu preciso saber se as ações que eu estou implementando estão surtindo resultado ou não. E é claro que, assim, existe um aspecto jurídico aí, e aí as empresas muito preocupadas, eu estou aumentando o meu risco trabalhista, eu estou mais em evidência. Eu entendo que, claro, sim, né? Você vai estar, sim, mais em evidência. Você vai ter um risco trabalhista maior se você não fizer da forma como você precisa fazer. Mas a gente tem uma questão cultural também, né? Existe uma mudança cultural necessária para que a gente consiga entrar com esse tema e ele não seja só um tema para cumprir tabela. Com certeza. E eu entendo que esse é o próximo passo que a gente vai seguir. Então, as empresas agora elas estão começando a se adequar. E aí eu digo começando, a lei já está em vigor desde maio do ano passado. Só a fiscalização que foi adiada. Mas a gente ainda vê muitas empresas que elas não estão preparadas para esse momento. Elas não sabem como lidar com essas questões. E elas vão precisar se adaptar. E isso envolve uma mudança de cultura dentro da instituição, de desenvolvimento de líderes, de definição de comportamentos aceitáveis, não aceitáveis. Canal de denúncia. Canal de denúncia passa a ser obrigatório. Mas como é que eu vou colocar isso? Quem vai receber? Não dá para ser identificado. Eu preciso saber quem está fazendo essa denúncia. E uma coisa que eu já vi foi a empresa falar, não, eu quero saber porque eu vou demitir essa pessoa. Ela não ataca a causa, ela não ataca o praticante do ato, vai atacar quem está denunciando. Na verdade, está todo errado esse processo. Ele precisa ser revisto. E as empresas precisam se adaptar e entender a importância de fato e os benefícios que essa alteração da NR1 traz para as empresas. Eles ainda estão pensando só no custo, eu vou ter que pagar mais, eu vou ter que ter uma preocupação. Mas quais são os benefícios que eu vou ter tratando bem as pessoas, cuidando da saúde emocional dentro do ambiente de trabalho? E aí, quando eu falo dentro do ambiente de trabalho, isso precisa ficar claro. Por quê? Eu não sou responsável pelo que acontece lá fora. E Kelly, nossa, isso está falando, é crucial. Tem muito empresário me procurando, muita liderança falando assim, agora eu tenho que ser psicólogo? Não é isso. Eu não sou responsável pelo que acontece lá fora, mas eu sou responsável pelo que acontece aqui dentro da minha empresa. Sim, sim. Eu preciso oferecer condições de trabalho que sejam adequadas para que a pessoa produza bem e fique bem aqui no ambiente de trabalho. Então, precisa sim se adaptar e com urgência. E quando as empresas entenderem que os benefícios, eles são muito maiores do que os prejuízos, eu tenho certeza que isso vai ser alterado. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e eu tenho uma última pergunta para você, porque eu acho que foram muitas dicas, alguns pontos importantes, mas além do que existe previsto na norma, que é algo, sim, né, que tem um viés burocrático também, mas que vai impactar, como a gente falou, o processo e principalmente cultura nas empresas, o que mais as empresas podem fazer para criar ambientes onde as pessoas possam falar sem medo, possam realmente ter um ambiente saudável para conviver, para produzir, para gerar resultado e para crescer? Aqui ao longo da nossa conversa, nós falamos muito sobre o estabelecimento de relações de confiança. Isso é a base. E aí os gestores precisam ser desenvolvidos para conseguir desenvolver isso, saber como fazer. As pessoas estão me perguntando muito Kelly, o que eu preciso fazer para ficar bem em relação a essa atualização da NR1? Cada empresa vai ter o seu plano de trabalho, o seu plano de ação, de acordo com os riscos que são identificados. Mas uma coisa é certa, todas as empresas vão precisar desenvolver os seus líderes para que eles consigam lidar com essas questões. E isso não é algo que a gente aprende na faculdade, não tem um curso de pós-graduação de como fazer a gestão efetiva do meu time. A gente vai precisar correr atrás de outra forma. Que outra forma? Com cursos específicos que vão focar em questões relacionadas à comunicação, a feedback. Feedback, se ele for bem dado, as pessoas voam. Se ele é desastroso, você acaba com o time. Então, o gestor precisa saber dar feedback, precisa desenvolver comunicação não violenta, precisa desenvolver escuta ativa.
Gestão de conflito. Gestão de conflitos é fundamental e hoje os gestores têm muita dificuldade em lidar com conflitos. Eles fogem de conversas difíceis. Na verdade, eles precisam encarar. Então, é um desenvolvimento de competências comportamentais. Sim. Não são competências técnicas de como eu faço um planejamento. E isso precisa ter um acompanhamento no dia a dia para que a ação seja consistente. Ele precisa começar a pedir feedback também para o time sobre como é que ele está indo, que tipo de comportamentos não estão sendo positivos no ambiente de trabalho. Precisa desenvolver autoconhecimento, parar e refletir sobre como é que o comportamento dele está impactando o time. Então, se eu puder deixar hoje uma dica, desenvolva a liderança do seu time para que ele possa cuidar das pessoas, melhorar resultados e obter um ambiente de trabalho cada vez melhor, mais positivo. Excelente. E vamos falar agora sobre como a Heavy pode ajudar as empresas nesse sentido, né? A gente está falando de tudo isso, de todas essas mudanças que estão acontecendo, o que a gente veio fazendo, o que a gente vem entregando para o mercado, no intuito de apoiar todo esse processo para que as empresas olhem para a saúde mental. Primeiro, a gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento da liderança, com programas específicos voltados para o que vai mudar o ponteiro mesmo nessas questões relacionadas à gestão de time, gestão de pessoas, alinhadas a todas essas questões relacionadas à NR1. Então, tem programas in company, tem programa aberto. Se você é uma empresa grande, faz muito sentido o in company. Se você é uma empresa menor e entende que realmente não faz sentido financeiramente fazer um in company para 2, 3, 4 líderes, você consegue inscrever esses líderes no nosso programa aberto, em que a gente tem a participação de lideranças de outras empresas também. Perfeito. Outras ações que a gente vem desenvolvendo orientando as empresas em relação a esses indicadores que precisam ser mensurados. A gente precisa acompanhar o absenteísmo, precisa acompanhar tipo de CID e precisa desenvolver programas específicos para a realidade de cada empresa. Então, tem empresa que vai ter um programa de qualidade de vida voltado, sei lá, para alguma questão que está acontecendo na empresa. Eu estou tendo muitas questões financeiras externas, a pessoa não sabe como lidar com o próprio dinheiro, entrou no endividamento e isso está trazendo impacto emocional fora, mas dentro da empresa também. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver com isso sim, porque é o resultado da sua empresa que está em jogo. Uma pessoa que está com a cabeça muito tumultuada com outras coisas, não sabe o que fazer, ela não vai conseguir produzir. Então, vamos desenvolver um programa de orientação em relação à gestão financeira, finanças pessoais. A Heavy não ministra esse treinamento, mas a gente identifica qual é a necessidade e propõe que seja realizado, acompanhamos todo o resultado desse trabalho. Então, cada empresa vai ter aí um trabalho muito customizado, muito personalizado, e a gente apoia fazendo a identificação desses riscos psicossociais, a elaboração do plano de ação e, principalmente, o acompanhamento do resultado dessas ações para verificar se está mexendo o ponteiro da empresa ou não. E uma coisa que a gente trabalha muito é com essa gestão dos indicadores. Não adianta você implementar uma ação só por implementar. Porque vai ser bonitinho. Atividade bonitinha não mexe ponteiro. A gente tem que ver o que realmente vai fazer sentido para a empresa, o que vai impactar o negócio. Trazer indicadores de fato do quanto isso pode trazer resultado, vem trazendo resultado e, inclusive, olhando para riscos e como mitigar esses riscos, e, inclusive, preparar empresas para esse tipo de fiscalização que está começando agora. Exatamente. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Muita coisa aqui para colocar no radar relacionada à saúde mental, riscos psicossociais, papel da liderança em tudo isso. E estamos por aqui. Se você precisar da Heavy para ajudar você em qualquer um desses pontos, faz contato com a gente e aguarde os nossos próximos episódios do nosso Heavycast.